Informativo do STF, número 1099 de 2023, divulgado em 23 de junho de 2023. Este informativo foi retirado do site do Supremo Tribunal Federal. Número 1. Matérias: direito administrativo, concurso público, remoção, serventias, extrajudiciais, prova de títulos. E direito constitucional: repartição de competências, organização do Estado, administração pública, disposições constitucionais gerais, serviços notariais e de registro. Serventias extrajudiciais: regras e critérios atinentes ao concurso de remoção. Resumo. Em atenção aos artigos 236, parágrafo 3º e 37, inciso 2 da Constituição, apenas os delegatários do serviço notarial e de registro, ainda que investidos em serventia denominada como mista, podem ser elegíveis à remoção em serventias extrajudiciais. Sob o aspecto formal, embora esteja na seara da competência privativa da União para legislar sobre registros públicos, artigo 22, inciso 25 e artigo 18 da Lei 8.935 de 94, Lei dos Cartórios, autoriza o legislador estadual a dispor sobre as normas e os critérios para concurso de remoção. Sob a perspectiva material, a concretização da remoção necessariamente depende da observância das condições de ingresso originário na atividade notarial e de registro, ou seja, pressupõe prévia delegação precedida da aprovação em concurso de provas e títulos específico, pelo que a possibilidade de participação de pessoa alheia à aludida carreira no concurso de remoção importaria em descumprimento dos requisitos de investidura na atividade delegada. Na espécie, ainda que o titular do ofício, o distribuidor, possa ter atribuições de distribuição de processos entre agentes do foro judicial e extrajudicial, o Código de Organização e Divisão Judiciárias Estadual afasta a atividade do âmbito do serviço notarial e de registro. Por se tratar de concurso de remoção, a avaliação de títulos que leva em consideração o desempenho laboral do candidato, bem como aquela que valora positivamente a experiência, a idade e o tempo de carreira, inclusive para fins de desempate, configuram critérios razoáveis para avaliar candidatos que desempenham funções semelhantes. Uma vez realizada a distinção entre os concursos de ingresso de remoção, verifique-se que a legislação estadual impugnada por tratar de um concurso de remoção não configura quebra de isonomia entre os candidatos e eventual burla à ordem de classificação seria de fácil verificação. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu em parte da ação e, nessa extensão, por maioria, a julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme a Constituição ao parágrafo único do artigo 6º da Lei 14.594 do Estado do Paraná, no sentido de que o concurso de remoção previsto seja exclusivamente destinados a delegatários do serviço notarial e de registro, ainda que investidos em serventia mista, em atenção ao disposto no artigo 236, parágrafo 3º e no artigo 37, inciso 2 da Constituição, e declarar a constitucionalidade do artigo 9º, inciso 1 a 4 e do artigo 11, inciso 2 e 3 da referida norma estadual. O artigo 37 da Constituição diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, também ao seguinte. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Quem tiver interesse pela Lei do Estado do Paraná, é só dar o pause ou o print. Próximo. Direito constitucional. Matéria: direito constitucional, repartição de competência, educação inclusiva, pessoa com deficiência.
Vai discutir vagas para alunos com deficiência em escola pública mais próxima de sua residência. Tese fixada. É inconstitucional lei estadual que reduz o conceito de pessoas com deficiência previsto na Constituição, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de Estatura Constitucional e na Lei Federal de Normas Gerais. B. Desconsidere para a aferição da deficiência a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional interdisciplinar prevista pela lei federal. Ou C. Exclua o dever de adaptação de unidade escolar para o ensino inclusivo. Todas essas letras são inconstitucionais se a lei assim determinar, né? Então, vamos lá. Resumo. É inconstitucional norma estadual que, a pretexto de legislar sobre os direitos das pessoas com deficiência, restringe o conceito de PCD estabelecido na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao direito interno como norma constitucional, Decreto 6.949 de 2009, bem como contraria regras gerais sobre o tema previstas na Lei Federal 3.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na espécie, a competência legislativa suplementar, artigo 24, inciso 14, parágrafo 2º, não autoriza que determinada unidade federativa restringe o conteúdo de lei federal quanto ao alcance da proteção destinada a SPCD, seja com a segregação daqueles com tipo de deficiência específica, seja com a modificação dos critérios para a aferição da deficiência ou ainda no que diz respeito à valorização e priorização do ensino inclusivo. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de incentivar a educação livre de discriminação, artigo 208, inciso 3, de modo que não se justifique eximir as escolas ainda sem preparo do dever de prestar educação inclusiva. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão física, mental, sensorial constante do artigo 1º caput da expressão decorrente de problemas visuais, auditivos, mentais, motores ou má formação congênita, constantes do artigo 1º, parágrafo 4º, ambos da Lei 2.151 de 2017 do Estado do Amapá, bem como dos artigos 1º, parágrafo 5º e 3º da mesma lei amapaense. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, artigo 1º diz: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. A Lei 13.146, de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 2º fala: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Abaixo, a lei do Estado do Amapá. Próximo. Matérias: direito constitucional, repartição de competência, produção e consumo, dignidade da pessoa humana, proteção e integração social de pessoas com deficiência, direito do consumidor, direito à informação, etiquetas de roupas em braille. Vai discutir sobre empresas industriais do setor têxtil, obrigação de colocar etiquetas em braille nas peças de vestuário em âmbito estadual. Resumo: é constitucional, pois não verificada a violação aos princípios da livre iniciativa, artigo 1º, inciso 4º e 170 caput da CF, da livre concorrência, artigo 170, inciso 4º, da propriedade privada, artigo 170, inciso 2 e da isonomia, artigo 5º caput e 19, inciso 3, tampouco invasão à competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual, artigo 22, inciso 8, lei estadual que obriga empresas do setor têxtil a identificar as peças de roupa com etiquetas em braille ou outro meio acessível que atenda às pessoas com deficiência visual.
Os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa possuem natureza instrumental, de modo que configuram meio para a consecução de outros objetivos. Nesse contexto, o Estado, no exercício legítimo da normatização, regulamentação e fiscalização da atividade econômica, pode editar diploma legal voltado à implementação dos objetivos fundamentais da República, artigo 3º, inciso 1, 3 e 4. A garantia da existência digna de todos, conforme ditames da Justiça Social, artigo 170 caput, e a promoção da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3. Especialmente das pessoas com deficiência. Ademais, a competência para legislar sobre comércio interestadual e exterior possui natureza genérica, que permite que os entes federados, dentro das respectivas esferas, legislem de forma específica e conforme o contexto local. Na espécie, a norma estadual impugnada mantém vínculo de correlação com a competência concorrente para legislar sobre produção e consumo e sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência. No entanto, os efeitos da referida norma devem se exaurir nos limites territoriais do Estado do Piauí, sob pena de afetar de forma inconstitucional o mercado interestadual. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para declarar nulidade parcial sem redução de texto da Lei 7.465 de 2021 do Estado do Piauí, a fim de excluir do seu âmbito de aplicabilidade a indústria têxtil não sediada no referido ente federado. Não, aqui só tem os artigos da lei do Estado do Piauí. Então, seria bom que depois você voltasse nesses artigos aqui, ó, do resumo, e lesse no seu Vadmecum ou no site do Planalto. Principalmente o artigo 170 da Constituição. Próximo, direito constitucional, tributação e orçamento, finanças públicas, fundo de participação dos estados e do Distrito Federal. Vai discutir sobre critérios de rateio dos recursos do fundo de participação dos estados do DF. Resumo. É inconstitucional por violar o artigo 161, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, norma de lei complementar que distribui os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, FPE, entre esses entes da Federação sem a devida promoção do respectivo equilíbrio socioeconômico. O critério de rateio adotado pela Lei Complementar 143 de 2013, que alterou a redação do artigo 2º, inciso 2 e 3 da Lei Complementar 62 de 89, manteve de forma dissimulada a sistemática fixada no anexo único da Lei Complementar 62 de 89, além de estabelecer uma transição muito longa entre a metodologia de rateio originária e a nova. A sistemática originária previa a distribuição dos recursos do FPE em coeficientes fixos e foi declarada inconstitucional pelo STF, por não promover a justa distribuição de recursos em conformidade com o texto constitucional e, por conseguinte, não dar cumprimento à principal finalidade do fundo, ou seja, a redução das desigualdades regionais. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou parcialmente prejudicada a ação e, da parte remanescente, a julgou procedente para reconhecer a inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar 62 de 89. Alterados para a Lei Complementar 143 de 2013, sem pronúncia de nulidade, mantendo-se a aplicação desses dispositivos legais até 31 de 12 de 2025 ou até superveniência de nova legislação sobre a matéria. A Lei Complementar 143 de 2013, artigo 2º. Os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, observado o disposto no artigo 4º, serão entregues da seguinte forma. Tem a repartição aqui de forma, né? Gente, eu não vou ler, não. Qualquer coisa você dá o pause aí e lê. Tá só falando como é que vai ser repartido, ele tá falando que é para ser repartido só até 2025, depois volta a ser normal, né? Não sei. Então, vamos lá, pro próximo. Direito internacional. Tratados internacionais. Próximo.
Matéria: Direito Internacional e Direito do Trabalho. Direito Internacional: Tratados internacionais. Denúncia: manifestação de vontade, Congresso Nacional, produção de efeitos. Direito do Trabalho: rescisão do contrato de trabalho, dispensa imotivada, convenções da OIT. Vai discutir sobre denúncia de tratados internacionais, necessidade da manifestação da vontade do Congresso. Tese fixada: a denúncia pelo Presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno não prescinde da aprovação pelo Congresso. Resumo: em decorrência do próprio Estado Democrático de Direito de seu colo horário, o princípio da legalidade, é necessária a manifestação de vontade do Congresso Nacional para que a denúncia de um tratado internacional produza efeitos no direito doméstico, razão pela qual é inconstitucional a denúncia unilateral pelo Presidente da República. Contudo, esse entendimento deve ser aplicado somente a partir da publicação da ata do presente julgamento, mantendo-se a eficácia das denúncias realizadas até esse marco temporal. A exclusão das normas incorporadas ao ordenamento jurídico interno não pode ocorrer de forma automática, por vontade exclusiva do Presidente da República, sob pena de vulnerar o princípio democrático, a separação de poderes, o sistema de freios e contrapesos e a própria soberania popular. Assim, uma vez ingressado no ordenamento jurídico pátrio mediante referendo do Congresso Nacional, a supressão de tratado internacional pressupõe também a chancela popular por meio de seus representantes eleitos. Essa participação do Poder Legislativo ganha importância ainda mais elevada quando se tem em perspectiva normas de proteção aos direitos humanos. Na espécie, trata-se de denúncia da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, cujo intuito é proteger os trabalhadores contra a dispensa arbitrária e sem justa causa, direito social previsto no artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantida a validade do Decreto 2100, de 96, por meio do qual o Presidente da República tornou pública a denúncia da Convenção 158 da OIT. Embora à luz do ordenamento constitucional a denúncia de tratados internacionais dependa da anuência do Congresso Nacional para surtir efeitos internamente, a prática institucional resultou em uma aceitação tácita da denúncia unilateral por reiteradas vezes e em períodos variados da história nacional, de modo que se consubstanciou em costume consolidado pelo tempo, que vinha sendo adotado de boa-fé e com justa expectativa de legitimidade, eis que até então não foi formalmente invalidado. Com base nesses entendimentos, o plenário, por maioria, julgou procedente a ação para manter a validade do Decreto 2100 de 96 e formular apelo ao legislador, para que elabore disciplina acerca da denúncia de tratados internacionais, a qual preveja a chancela do Congresso Nacional como condição para a produção de efeitos na ordem jurídica interna, por se tratar de um imperativo democrático e de uma exigência do princípio da legalidade. Eu entendi que a princípio deveria ter essa chancela do Poder Legislativo, mas como ele ficou inerte durante muito tempo, né? Aí torna-se legítimo a denúncia feita só pelo Executivo. E o Legislativo agora tem que fazer uma norma para regulamentar isso. Se você entendeu ao contrário, escreva aqui embaixo. Vamos lá. Artigo 49 da Constituição. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Voltando aqui para a tese. Em decorrência do próprio Estado Democrático de Direito e de seu colo horário, o princípio da legalidade, é necessária a manifestação de vontade do Congresso Nacional para que a denúncia de um tratado internacional produza efeitos no direito doméstico, razão pela qual é inconstitucional a denúncia unilateral pelo Presidente da República. É inconstitucional, mas, contudo, porém, todavia, esse entendimento deve ser aplicado somente a partir da publicação da ata do presente julgamento, mantendo-se a eficácia das denúncias realizadas até esse marco temporal. Entendeu? Entendeu. Então, vamos lá. Próximo, direito processual civil. Matéria, direito processual civil, partes e procuradores, sucumbência, honorários advocatícios, direito financeiro, orçamento, repasse de verbas públicas, precatórios, Fundef e Fundeb. Vai discutir sobre honorários advocatícios contratuais, pagamento com verbas do Fundef ou Fundeb e natureza jurídica autônoma dos juros moratórios. Tese fixada.
É inconstitucional o emprego de verbas do Fundef ou Fundeb para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível a utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasse de verba do Fundef para pagamento dos honorários contratuais. Resumo: é inconstitucional por caracterizar desvio de verbas constitucionalmente vinculadas o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef ou Fundeb. Contudo, essa vinculação não se aplica aos encargos moratórios do débito da condenação, motivo pelo qual o valor correspondente pode ser destacado e retido do precatório para aquela finalidade. Ou seja, o valor da verba não pode, mas os juros de mora decorrente do atraso do pagamento dessa verba, aí pode. Deu para entender? Espero que sim. Então, vamos lá. Seguindo comentários. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que os recursos alocados no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Entretanto, tendo em vista que os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à verba em atraso, o advogado pode receber o pagamento de honorários por meio de parcela adicional do precatório exclusivamente quanto à cobrança de encargos moratórios. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada e reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. Esses são aqueles casos que o ente contrata um advogado, né? E acabou. Aí aqui para baixo tem os temas que vão ser discutidos. Você pode ir dando pausa, ó, vou passar aqui, ou indo direto no site do STF, tá? Então, até a próxima.